Seja bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus. O Arthur e a Thaís também são convidados, estão aí. Amém, Deus abençoe, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Dr. Cássio e Elciene, convidados do Anderson. Amém, Deus abençoe, sejam bem-vindos, são com os filhos também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ednardo, convidado Davidson. E o Luiz também, convidado Davidson. Amém. Deus abençoe, jovens. Vocês sejam muito bem-vindos aqui. Amém. Nós também estamos honrados com a presença do nosso prefeito. O líder do Poder Executivo Municipal está conosco aqui, o nosso prefeito Gilmar Machado. Olha só que bênção, né? É uma bênção. Estão honrados. O nosso prefeito, para quem não sabe, é nosso irmão em fé da Igreja Batista Central, pastor Paulo César, aqui de Uberlândia. E tem sido uma bênção nessa cidade, viu, prefeito? Uma bênção. E é um homem que não está, a gente vê, não está negociando princípios, não está barganhando a fé. Isso tem feito diferença nessa cidade. E eu gostaria no final, depois, pastor Paulo César, orar pelas autoridades, né? Além do nosso prefeito, Gilmar Machado, tem também aqui nosso irmão e vereador na cidade, Silésio. Então o vereador Silésio está conosco também. Deus abençoe. E sua esposa, Kelly Omara, nossa irmã. Fica de pé, querida. Vai com seu esposo, assim fica. Amém, Jesus. E nós conhecemos o casal há tantos anos que nós temos intimidade, né? Então é difícil eles me chamarem assim de pastor, de tenente, né? E eu também, né, chamo também pelo nome, pela intimidade que nós temos. Que Deus abençoe vocês. Também gostaria que orasse por eles, porque estão ali na Câmara e representam também, não é, o legislativo da cidade. E tem sido necessário que a igreja se levante nesse tempo para orar pelas autoridades. E aqui nós temos autoridades, né? Autoridades militares eu nem vou citar, porque eu acho que talvez eu devo ser uma das autoridades maiores aqui, não sei se o capitão William está aí. Se eu falar para entrar em forma e cobrir, a metade da igreja vai levantar, então, para evitar esses transtornos. Então nós, amém? Glória a Deus. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Amém, querido. Deus abençoe. E o jovem, como que é seu nome? Mateus, seja bem-vindo, viu, querido? Seja bem-vindo. Amém, não é? Nós estamos sedentos pela palavra de Deus. Quantos estão sedentos por ouvir a palavra de Deus nessa noite? Gente, ontem a palavra foi tremenda. Já vem coisa aí. Não, esse ano não tem surpresa não, né? Mais ou menos. Na verdade, nós tínhamos programado algo, mas devido a tantos acontecimentos, né, nesse fim de semana, a passagem do nosso irmão Ulisses, nós achamos mais prudente adiar uma homenagem que nós iríamos fazer, os líderes direto. Mas mesmo assim nós queremos chamar todos aqui à frente, nós queremos orar pela vida dos nossos pastores e mais uma vez confirmar essa aliança que nós temos com eles. Sempre sobra para o Pedro, né? Pedrão. Mas eu sou o Pedro, o segundo Pedro que edificou a igreja, não sou aquele bravo não. Então eu queria chamar aqui, convidar os líderes direto, dos pastores, as irmãs, os irmãos, e nós vamos fazer um círculo em volta deles, nós vamos orar. Eu gostaria de chamar o Gênison para estar orando pelo pastor Ricardo, a Valéria, pela pastora Ana, e convidar o pastor Paulo para estar orando pelas nossas vidas. Nós somos os escudeiros desses pastores. Nós temos um amor muito grande pela vida deles e nós não aceitamos em momento algum um levante contra a vida deles. E nós nos colocamos à disposição, pastor Ricardo, qualquer hora do dia e da noite.
Eu falo isso com propriedade, com garantia, em nome de todos os líderes dos meus irmãos que estão aqui. Conte conosco, nós somos os seus escudeiros. Pastora, conte conosco, elas são suas escudeiras. Amém, Gênesis? Você pode ficar de pé mais uma vez no seu lugar? Estenda suas mãos. Queridos, nós que somos os líderes diretos dos pastores, representamos todos vocês aqui, amém? Deus, nós te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, ó Deus, pela vida do pastor Ricardo, da pastora Ana Cláudia, ó Deus, que tem sido, meu Deus, um instrumento, ó Pai, em tuas mãos, Senhor. Deus, continue a derramar do teu óleo, da tua unção, meu Deus, sobre a vida deles, ó Deus. Pois sabemos, ó Deus, que o trabalho, Senhor, é tão árduo. A luta, Senhor, não é fácil. Mas sabemos que o Senhor capacita os teus escolhidos, ó Deus. E temos a convicção que eles são escolhidos do Senhor, ó Pai. Ah, Deus, nós te amamos, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, Pai. Fortaleça-os, ó Deus, fortaleça os seus braços, ó Pai, para que eles possam continuar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, esse chamado, ó Deus, esse ministério, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, que esse ministério, ó Pai, as tendas já estão pequenas, ó Pai, e em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que esse ministério será conhecido, ó Deus, em toda a nação, ó Pai, não porque o Senhor chamou o homem, mas é porque o Senhor vai ser levado o teu nome, ó Pai. Deus, continue, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, a abençoá-los, a guardá-los, ó Deus, a livrá-los, ó Deus, de todo o mal, de toda a ingerência das trevas, toda seta, ó Deus, do inimigo, ó Pai, sejam canceladas sobre a vida deles, meu Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e exaltamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir, em nome do Senhor Jesus? Senhor, nós te louvamos por estes homens e mulheres que tu tens levantado para serem a liderança desta igreja e para serem o apoio necessário que os pastores desta igreja precisam para que esta obra continue, Senhor. Que eles possam ser como Arão e Hur, Senhor, que mantinham as mãos de Moisés levantadas para que a intercessão prevalecesse, para que o teu propósito prevalecesse. Que assim seja com os teus filhos, Senhor, que tu estejas guardando os seus corações, guardando as suas mentes, dando-lhes um coração cada vez com uma lealdade mais refinada, com uma lealdade mais tratada pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que cada dia mais, Senhor, eles possam estar andando em unidade, em pureza, em amor, como diz o nome desta igreja, para a glória do teu nome, Senhor, e seja fazendo isto, para que daqui, Senhor, de toda esta liderança, dos líderes e dos pastores da igreja, possam estar fluindo amor para toda a congregação, Senhor, para a glória do teu nome, e desta congregação possa fluir também para esta cidade, para as outras igrejas desta cidade, para todos os teus santos desta cidade. Oh, para a glória do teu nome, faça isso, Pai, porque nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir Jesus, porque Ele é digno. Você pode se colocar sentado. Bom, nós temos vários recados, não vamos dar os recados, porque estamos ávidos pela palavra de Deus, mas eu gostaria que você não saísse da igreja sem tomar
em suas mãos o informativo da igreja, chamado Atos de Amor. Ali vão estar todas as informações do ministério, a programação semanal, os próximos eventos, inclusive o jantar de casais, que está próximo, dia 8/6. Então você vai recorrer ao Atos para saber de todas essas informações. Amém? A gente gostaria assim de contar a história, mas também eu creio que um culto seria pouco para a gente contar a história. E no último texto que eu escrevi para a última edição do Atos, eu coloquei exatamente isso. Eu poderia falar tanto, eu poderia ter usado todas as 4 páginas do boletim para falar do que Deus operou durante esses 6 anos. Mas eu me restringi a falar assim, como Filipe falou para Natanael, não é? Vem e vê. Vem e vê. Então você está aqui hoje, e você está crendo, quantos estão crendo aí? Então vocês verão a glória de Deus, amém? Quero chamar aqui à frente, pastor Paulo César. Pastor Paulo César, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, está ali junto com o pastor Márcio Valadão, nosso querido e amado pastor. Pastora Deise, fica de pé. Pastora Deise é irmã do pastor Márcio Valadão. Pastora Deise Valadão. É uma bênção, esse casal é uma bênção. É uma bênção. E que Deus possa estar usando o Senhor mais uma vez, porque nós fomos tanto edificados ontem. Nós somos muito edificados hoje de manhã. E diante das circunstâncias que o Senhor já sabe, mas o Senhor, pastora Deise, tem sido um presente de Deus para nós nesse final de semana. Sabe, eu tenho certeza que para a igreja também, amém? Que o Espírito Santo possa tomar o Senhor com autoridade, com ousadia e intrepidez, em nome de Jesus. Caríssimos irmãos, tem sido um privilégio muito grande para nós termos estado estes 2 dias aqui com vocês. E nós podemos perceber aqui, de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, a graça de Deus, a sua presença manifestada entre os irmãos, porque não existe nada mais precioso, mais grandioso do que a presença de Deus, não é? E quando nós sentimos a presença de Deus no meio de um povo, isso é tão saudável, é tão enriquecedor, é tão abençoador, não é? Uma vez o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, o povo é muito rebelde, eu não posso continuar no meio desse povo. Então, vai, introduz o povo na terra, e eu vou enviar o meu anjo para que vá com você e introduza o povo na terra e cumpre a promessa que eu fiz a eles. Mas eu não vou ficar mais no meio deles. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não vai, eu também não vou. Se o Senhor não vai, de que vale terra prometida? Se o Senhor não vai, eu prefiro o deserto, mas com o Senhor. Eu prefiro a escassez, a falta d'água, a falta de comida, mas com o Senhor. Porque realmente o que faz diferença na nossa vida é a presença do Senhor. É a presença contínua dEle. É isso que enche o nosso coração. É isso que traz gozo e alegria. Esta paz gostosa, que persevera até no meio das situações mais complexas da nossa vida, mais difíceis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos têm esta marca, amém? A presença de Deus está aqui.
E louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, pelos seus líderes, pelos pastores que o Senhor levantou aqui neste rebanho. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Aliás, desculpem, capítulo 23. Vamos ler a partir do verso 39. Lucas 23, a partir do verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que foi escrita há tanto tempo, mas que continua tão atual, tão poderosa, tão significativa para nós. Nós nos apropriamos dela a cada dia, a cada passo da nossa vida, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E que nesta noite o Senhor, pelo teu Espírito, venha descortiná-la a nós, para que nós possamos ser edificados, fortalecidos, renovados, iluminados por ela. Faça isso nas nossas vidas, Pai. E eu tenho certeza que nós sairemos diferentes aqui. Nós sairemos homens melhores, mulheres melhores, porque o Senhor vai agir profundamente em nossos corações. Faça isso, Pai, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a morte de Jesus, ela não foi entendida por muitos. Como eu disse hoje pela manhã, os judeus não podiam conceber a morte do Messias. Como nós lemos lá pela manhã, no capítulo 12 de João, eles não conseguiam entender esse negócio do Messias morrendo. Porque eles só viam um lado da profecia bíblica. Aliás, eles só viam os picos da profecia. Eles não conseguiam ver os vales da profecia. Eles só conseguiam ver Jesus, o Messias, aliás, montado num cavalo branco e conquistando todas as nações e fazendo com que Israel reinasse sobre as nações. Mas eles não conseguiam ver Jesus montado num jumentinho, entrando pelas portas de Jerusalém, humilde, pelo portão dourado, humilde, mas que aquele humilde, que nasceu numa manjedoura e não num palácio, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiam entender a morte de Jesus. Apesar de Jesus ter falado com eles a respeito dela por várias ocasiões.
Isso não entrava na cabeça deles. Jesus repetiu, repetiu, repetiu e repetiu, mas isso não conseguia entrar na cabeça dos discípulos. E então, quando Jesus morreu naquela cruz, a sensação que ficou é que estava tudo acabado. A sensação que ficou é que a esperança se desvanecera. Agora restava o vazio, a angústia, a vergonha, a decepção. Mas não era o fim. Era apenas o começo. Como Jesus havia dito lá em João capítulo 12, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E como diz o texto, ele estava falando do tipo de morte que ele haveria de sofrer. Mas alguns homens, irmãos, enxergaram o que outros não conseguiram enxergar. E por incrível que pareça, um destes homens que conseguiram enxergar o que os outros não conseguiam enxergar, nem mesmo os discípulos de Jesus, foi um dos que foram crucificados com Jesus. A Bíblia diz, lá em Mateus, que a princípio, os dois malfeitores que foram crucificados com Jesus, eles blasfemavam de Jesus. Eles zombavam de Jesus. Mas em certa altura, que eu não sei aonde, um parou de zombar. Parou de zombar e começou a observar. E então, quando ele viu novamente o seu companheiro zombar de Jesus, blasfemar contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro lhe respondeu: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Eu não sei o que aconteceu no coração daquele ladrão, mas parece que ele recebeu, não, certamente ele recebeu uma inspiração divina. E naqueles poucos momentos ali, ele começou a entender o que ele não entendia. Ele começou a entender o que os religiosos da sua época não entendiam. E algumas coisas até que os discípulos de Jesus não entendiam. E olha só a declaração que ele faz aqui. A pergunta que ele faz ao seu companheiro de mal: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Eu pergunto, eles estavam sob igual sentença de quem? Se você fizer uma análise deste texto, não é? Uma interpretação deste texto, ele está falando que eles estavam recebendo a mesma sentença de Deus. Olha o que diz o texto, vou ler outra vez. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Que eles estavam recebendo a mesma sentença de Deus. Então ele estava declarando que Jesus era Deus. Olha, irmãos, certamente esse malfeitor aqui devia ser um judeu. E para um judeu declarar que um homem era Deus,
alguém de carne e sangue e ossos, era Deus. Só se ele tivesse uma revelação de Deus assim, muito extraordinária. Senão ele não faria uma declaração dessa jamais. Porque uma declaração dessa para o judeu ia parecer uma heresia. Mas esse malfeitor, ele teve um entendimento espiritual de que ele estava sendo crucificado não é ao lado de qualquer um, mas ele havia recebido a mesma sentença de Deus. Que ele e Deus haviam recebido a sentença de morte, a sentença de crucificação. Nós poderíamos parar por aqui. Mas a revelação que esse malfeitor teve, irmãos, ela foi mais fundo ainda. Verso 41 diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, ele estava bem consciente a respeito de si mesmo e do seu companheiro de maldade. Ele sabia que eles haviam recebido uma sentença que eles mereciam. O crime que eles haviam cometido devia ser um crime gravíssimo. Mas ele completa: mas este nenhum mal fez. Esse malfeitor não sabia, mas o que estava acontecendo ali já estava profetizado 700 anos antes que Jesus nascesse, lá em Isaías, no profeta Isaías capítulo 53, que diz que ele seria contado com os malfeitores, mas com o rico estaria na sua morte. Foi isso que aconteceu depois. Jesus foi sepultado num sepulcro que um rico havia feito para ele mesmo. E depois Jesus acabou sendo sepultado no túmulo desse rico. Mas olha só, ele disse, este nenhum mal fez. Da onde ele poderia saber que Jesus não tinha feito nenhum mal? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado algum. Dolo nenhum houve na sua boca. Porque Ele é Deus, porque Ele é santo, 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 3 vezes santo. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o profeta Isaías entrou no templo de Jerusalém para adorar o Senhor. E então ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins voavam por cima dele, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Apocalipse capítulo 4, nós encontramos os seres especialistas da adoração, os querubins. Os querubins que são, na literatura judaica, considerados como guardas da glória de Deus. Então João teve uma visão celestial, e ele viu os querubins proclamando: Santo, 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 aquele que era, aquele que é e que há de vir. De quem que eles estavam falando? Aquele que era, que é e que há de vir. Eles estavam falando de Jesus.
porque Jesus é aquele que há de vir. Amém? Então ele é santo, 3 vezes santo. E aquele malfeitor pôde ter uma revelação a respeito disto. E a sua vida foi mudada por isto. Mas olha só, daí no verso seguinte, verso 42, o verso 42 está cheio de revelação, está impregnado de revelação. Olha só o que diz, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é fortíssimo, é extremamente poderoso, porque ele está declarando que Jesus é rei, como de fato a Bíblia diz que ele é rei, amém? Mas não é um rei qualquer. Lá em Apocalipse 19, lá sim ele aparece, não montado num jumentinho, mas a Bíblia diz que os céus se abrem, e ele aparece montado num cavalo branco, e o seu séquito o seguia, e o seu nome é fiel e verdadeiro, e ele tem escrito em sua coxa direita, Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque é isso que ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reconheceu então que Jesus era rei. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino. Ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? E Jesus respondeu para ele, eu sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos viriam e batalhariam por mim. Mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos ficou impressionado com aquelas palavras. Então ele mandou que fosse escrito numa tábua, em língua grega, romana e hebraica. Em grego, hebraico e latim. E lá estava escrito, Rei dos judeus, Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Ora, irmãos, que coisa extraordinária é essa. Aquele malfeitor pôde enxergar que Jesus era rei, que Jesus tinha um reino. Mas uma coisa mais profunda ainda ele enxergou. Ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus estava ali morrendo na cruz. Jesus ia morrer na cruz. Mas esse malfeitor, ele estava dizendo que Cristo ia vencer a morte, que ia ressuscitar, e queria voltar. Você está entendendo isso? Isso é extraordinário demais. Os religiosos daquela época não conseguiram ver isso, ainda que tudo isso estava lá no Velho Testamento. Já estava profetizado, mas eles não conseguiram ver. Mas aquele ladrão na cruz,
teve os seus olhos espirituais abertos, para que ele pudesse ver a verdade a respeito daquele homem que estava sendo crucificado ali, entre ele e o seu companheiro de maldade. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora, a cegueira espiritual no mundo é tão grande que alguns iriam mudar estas palavras de Jesus. Iriam mudar as palavras que Jesus falou logo em seguida. Eles iriam dizer que Jesus realmente falou assim: olha, se você quiser que eu me lembre de você no meu reino, então o único jeito para você é se você morrer, porque você fez muita maldade, você vai morrer e reencarnar numa barata, né? E todo mundo vai estar caçando você para te esmagar. Ou então um rato, você pode escolher. Você não vai ser um rato de laboratório, bonitinho, limpinho. Você vai ser um rato de esgoto. Foi isso que Jesus disse para o homem? Não. Ou então Jesus teria dito para ele: olha, o único jeito para você é se você conseguir descer dessa cruz, se você não morrer, e se você passar o resto da sua vida fazendo boas obras. Se você passar o resto da sua vida fazendo boas obras, então você estará bem. Eu vou me lembrar de você no meu reino. Tem muita gente que chama esse ladrão que creu em Jesus de o bom ladrão. Mas não existe bom ladrão. Todo ladrão é mau. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Amém? E eu já vi muita gente dizer uma besteira muito grande, que todo homem tem no mais profundo do seu ser uma bondade. Só se for bem no fundo. Só se for tão lá no fundo que ele não consegue ver. O que a Bíblia diz sobre o homem é que o homem é pecador. O que a Bíblia diz sobre o homem é que o homem merece o inferno. É por isso que foi necessário que Jesus viesse e morresse na cruz. Ou então, alguém poderia sugerir que Jesus teria dito para o homem: olha, você precisa encontrar dentro de você o seu seimei nojuço. Ou seja, você tem que encontrar dentro de você o homem perfeito. Então, se você encontrar dentro de você o homem perfeito, então, daí eu vou me lembrar de você no paraíso. Mas, irmãos, é um engano as religiões que pregam isto, que existe um homem perfeito dentro de nós. É só nós buscarmos que nós vamos encontrá-lo. Porque o homem perfeito não está dentro de nós, ele está fora de nós. O homem perfeito é Jesus. Nós temos que convidá-lo para que ele entre na nossa vida e mude a nossa vida. Porque é o único jeito, não tem outra saída. Muitas religiões sugerem muitas coisas que Jesus poderia ter dito nessa situação. Mas o que Jesus de fato disse foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali na cruz, Jesus fez a maior pregação sobre a graça de Deus.
Porque a graça de Deus o que é? É aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Amém? E a salvação é uma coisa que nós não merecemos, nós não conseguimos. Aquele homem que estava pregado ali na cruz era um bandido, um malfeitor, como diz a Bíblia. A Bíblia não diz que ele era um bom ladrão, ele era um malfeitor, era um bandido. E ele mesmo testemunhou: nós estamos recebendo aqui a sentença que nós merecemos, por causa de todos os males que praticamos. Ah, meus irmãos, mas quando um pecador, e isso o mundo não pode entender, quando um pecador, o pior dos pecadores, ele reconhece os seus pecados, reconhece a maldade do seu coração, ele se arrepende, e os seus olhos se abrem para ele ver quem é Jesus. Então, meus irmãos, Jesus muda a vida dele completamente. Eu lembro que muitos anos atrás, eu e o pastor Márcio lemos no jornal uma notícia a respeito de um homem que havia espancado um colega de cela lá na época eles chamavam lá de depósito de presos da Lagoinha, não é? Então havia espancado um colega de cela até matá-lo. E aquilo, quando lemos aquela notícia no jornal, o Espírito Santo trouxe um peso ao nosso coração para que nós fôssemos até lá e pregássemos o Evangelho lá, naquela cadeia. E então, nós tentamos entrar lá, mas ninguém deixava a gente entrar. E nós fomos tentando, até que nós conseguimos uma carta do governador para poder entrar lá, naquela cadeia. E chegamos na primeira cela, e nós não sabíamos. Naquela cela estava o José Santoro. Era o único que estava na cela. Ele havia sido tirado do meio dos outros por causa do crime que ele cometera. Porque ele matara o seu colega de cela até de tanto espancá-lo. E então nós entramos lá, e eu comecei a tocar o violão e cantar aquela música conhecida. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Quando nós começamos a cantar ali, irmãos, aquele homem foi tomado de um choro convulsivo. E o coração dele foi quebrado. Aquele homem endurecido pela vida, endurecido pelos crimes, aquele homem cheio de ódio. Ele tinha um ódio terrível da polícia, porque uma vez a polícia havia pegado um cabo de vassoura e havia enfiado pelo ânus dele, assim, e foi arrebentando tudo lá dentro. E então, ele tinha uma cirurgia enorme, assim, de uma cicatriz da cirurgia que teve que ser feita nele. Ele tinha ódio de todo mundo. Mas naquele dia, o José Santoro teve um encontro com Jesus. E a vida do José Santoro foi mudada completamente, radicalmente. O José Santoro, aquele homem antes tão duro, ele se tornou um pregador do Evangelho ali dentro da cadeia.
E tinha dia que nós passávamos por ali, nós ouvíamos 300 presos cantando hinos de louvor a Deus, fruto do trabalho que José Santoro fazia ali naquela cadeia. Um dia, o José dos Passos, que era o carcereiro, que foi o homem que na época mais se bateu contra nós não podemos entrar lá. Eu estava no corredor assim, e o José Santoro, eles permitiam agora que ele ficasse no corredor. Não mais na cela, ele ficava no corredor. E então, ele olhou para o José Santoro assim na minha frente, e falou assim: José Santoro, até a sua pele mudou, homem. Até a sua pele mudou. Amém. Mais tarde, o José Santoro foi solto. Ele casou-se com uma missionária da igreja. E depois, um dia ele trabalhando, ele dirigia uma Kombi, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Mas faleceu firme com Jesus no coração. A vida dele tinha sido mudada completamente. Eu tenho certeza que esse ladrão da cruz, se ele pudesse sobreviver à cruz, ele seria um homem diferente depois desse dia. Mas não havia esta oportunidade. E porque não são as nossas obras que nos salvam. O que nos salva é unicamente a graça de Deus. Mas quando a graça de Deus alcança o nosso coração pecador e miserável, quando nós a descobrimos, isso produz uma mudança dentro de nós, uma mudança irresistível. Nós não podemos mais continuar sendo as mesmas pessoas. Se nós éramos mentirosos, nós abandonamos a mentira. Se éramos ladrões, o roubo não nos atrai mais. Se éramos cheios de ódio, agora Deus vai nos dar um coração manso, um coração de amor. Porque é isso que a graça de Deus faz conosco. É por isso que Jesus pôde dizer àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus tinha autoridade para fazer isso, sabe por quê? Sabe o que Jesus estava fazendo ali naquela cruz? Jesus havia dito já lá no Evangelho de João: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Jesus não morreu na cruz porque ele não conseguiu vencer a sanha dos seus inimigos, daqueles que tinham inveja dele, daqueles que o perseguiam. Ele morreu na cruz unicamente porque ele escolheu morrer. E ele escolheu morrer para pagar o preço da nossa culpa, para pagar a sentença que estava sobre os nossos ombros. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um poeta italiano, ele escreveu uma poesia, que vai aqui uma tradução assim, livre, não é, dessa poesia. Ele disse assim: aquele barquinho que Jesus usou muitas vezes para atravessar o mar da Galileia, não era seu, era emprestado. O jumentinho que ele usou para entrar montado nele na cidade de Jerusalém, não era seu, era emprestado. Também o cenáculo que ele usou para comer com seus discípulos a última ceia, também não era seu, era emprestado.
E ele conclui assim: mas a cruz dolorosa, a coroa espinhosa, eram suas, e bem suas, e consigo as levou. Mas eu não posso concordar com este profeta, irmãos, com este poeta. Porque antes, o barquinho era de Jesus. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo pertence a Ele. O cenáculo era dele, o jumentinho é dele, esse prédio é dele, essa cidade é dele, tudo é dele. Então eu não posso concordar com este poeta. Mas a cruz dolorosa, a coroa espinhosa, estas não eram deles. Estas eram minhas. Estas eram suas. Mas ele as levou consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui. Por isso eu posso estar aqui falando para vocês nesta noite. Porque eu tive um encontro com esse Jesus. E eu descobri que Ele pagou o preço da minha salvação naquela cruz. E eu descobri que Ele tinha de autoridade para dizer àquele bandido, aquele malfeitor, Ele tinha autoridade para dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Ele estava pagando naquela cruz pelos pecados dele, pelos pecados daquele malfeitor, como Ele fez pelo pecado de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é graça de Deus. Isto é graça de Deus. Alguém deu uma definição para diferenciar o que é graça e o que é misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos impede de recebermos o que nós merecemos. O que nós merecemos é a condenação, porque nós somos culpados. Isso é misericórdia. Deus nos impede de receber o que nós merecemos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Alguém que tenta salvar-se a si mesmo é o mesmo de você tentar erguer-se a si mesmo puxando a sua orelha. Você puxa a sua orelha, mas o que acontece? Você não consegue levantar você 1 centímetro do chão, nem 1 milímetro do chão. Você pode arrancar a sua orelha de tanta força que você faz, mas você não consegue se levantar do chão. Por isso a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu fui tão bom lá na terra, e por isso eu estou aqui agora na tua presença, gozando do céu. Ninguém vai poder dizer isso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis, sendo salvos gratuitamente por sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem gente que diz assim: crente peca,
Muita gente é assim, né? Peca, peca, peca e depois vira crente. Tem gente que peca, peca, peca e continua pecando a vida toda. Eu prefiro aqueles que pecam, pecam, pecam e depois viram crente. Depois têm as suas vidas transformadas por Jesus. Depois abandonam o pecado, depois se arrependem dos seus pecados. Tem muita gente hipócrita na televisão falando coisas absurdas. Eu já vi, os artistas gostam de dizer isso. Uma pergunta que sempre fazem para os artistas é essa: você se arrepende de alguma coisa que você fez na sua vida? A resposta que eu ouço quase que invariavelmente é: não, eu não me arrependo de nada. Pois eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz antes de conhecer Jesus. E de muitas coisas que eu fiz depois que eu conheci Jesus também. Agora, se você não se arrepende, não há esperança para você, não há saída para você. É preciso que aconteça com você o que aconteceu com aquele malfeitor na cruz. Nós recebemos a sentença que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E sabe, antes de Jesus expirar na cruz, sabe o que Jesus disse? Jesus disse: está consumado. Esta é a tradução de uma palavra grega, que é a palavra tetelestai. E sabe o que tetelestai significa? Nas prisões, no tempo de Jesus, quando um criminoso cumpria a pena que lhe havia sido imposta pelo crime cometido, então sabe o que eles, antes dele ser solto, eles colocavam uma plaquinha na porta da cela dele: tetelestai. Ou seja, a pena estava paga. Eles haviam cumprido com aquilo que a lei exigia. Então agora eles estavam livres. E quando Jesus disse tetelestai, está consumado, Jesus está querendo dizer que agora todo que crê, todo que crê, todo que crê, todo que crê, não importa como a sua vida tenha descido no pecado, não importa quão miserável a sua vida se tornou, se você se arrepende dos seus pecados e você crê em Jesus, então Jesus diz para você: tetelestai, está consumado, está consumado, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É isso que traz paz ao meu coração. É isso que faz eu continuar crendo neste tão grande Salvador. Por isso o autor de Hebreus disse: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Se negligenciarmos esta tão grande salvação, não há saída. Não há outra saída. As obras não são uma saída. A reencarnação também não é uma saída, porque ela não existe. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Mas também você procurar o ser meio nojiço dentro de você, vai ser uma busca inútil. Você vai passar a vida toda procurando e não vai encontrar esse homem perfeito dentro de você.
Só há um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que ministra a Tua palavra em nossos corações. Que ela nos transforme agora. Que ela faça de nós novos homens e mulheres, segundo o Teu coração. Homens que Te honram através de uma vida reta e santa. Mas porque são santos hoje, não significa que foram pecadores perdidos, corrompidos por todas as espécies de males no passado. Obrigado, porque há esperança para nós, há esperança para todos os homens, há esperança para todo aquele que crê. Obrigado, Pai. Obrigado por isto. Eu gostaria que, com os nossos olhos fechados, nós ficássemos em pé agora. Já estamos em pé. Nesta hora eu quero que você se veja no lugar daquele malfeitor. Veja você naquela cruz. Do seu lado está Jesus. Jesus está morrendo. Mas, como disse o profeta, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Você ouve Jesus dizer ao Pai a respeito daqueles que o crucificavam: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você está ali. E você diz para Jesus: Jesus, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Mas eu sei que nenhum mal tu fizeste. Então, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vai dizer para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você começa a experimentar o paraíso aqui, agora, hoje. É bem verdade que nós experimentamos o paraíso num misto de sentimentos. Porque muitas vezes nós nos entristecemos nesta terra. Mas novamente a visão do paraíso, a visão da presença de Jesus, a comunhão com Jesus nos levanta e nos renova e nos alegra. E nós podemos perceber o paraíso na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isto nesta noite. E eu quero perguntar: quantos nesta noite estão arrependidos dos seus pecados, reconhecem que são culpados, mas querem ter uma vida nova de hoje em diante, e querem convidar Jesus para entrar em suas vidas? Eu quero pedir que você levante a sua mão aonde você estiver, e nós vamos orar por você.
Pode levantar a sua mão, onde você estiver, e nós vamos orar por você. O Senhor está aqui, e Ele ama você. Ele quer agir na sua vida, Ele quer libertar você de todo cativeiro, de toda amarra, e fazer de você uma nova pessoa. Você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, como fez aquele ladrão na cruz? Então não se acanhe. Levante a sua mão agora, e nós vamos orar por você. Pode levantar a sua mão bem alto. Deus abençoe você. Pode levantar a sua mão, não se acanhe. O Senhor está aqui. Deus abençoe você lá atrás. Levante a sua mão e fique com a sua mão levantada. O Senhor está aqui. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer mudar você radicalmente. Quer fazer de você uma nova criatura. Se aquele ladrão da cruz continuasse vivendo, ele seria, a partir daquele dia, um novo homem. E Ele quer fazer isso na sua vida. Talvez você diga, mas eu nunca matei ninguém, nunca roubei de ninguém, nunca assassinei ninguém. Mas muitas vezes a sua mente ficou cheia de maus pensamentos. Muitas vezes a sua mente ficou cheia de orgulho. O seu coração ficou cheio de orgulho, de vaidade, de soberba. Para Deus não existe diferença de pecado. Socialmente nós temos consequências diferentes dependendo dos pecados que nós cometemos. Mas diante de Deus, pecado é pecado. E todos eles nos condenam. E só há um jeito de nós nos livrarmos dele, e é através do sangue de Jesus. Você quer Jesus? Então levante a sua mão. E eu vou orar por você. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe lá atrás. Aleluia. Eu quero pedir agora que você venha aqui à frente. Você que levantou a mão, vem aqui à frente. Você que não levantou a mão, mas você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente também. Nós queremos orar por você, queremos abençoar sua vida nesta hora. Em nome de Jesus. Pode chegar, pode vir. Esperança foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Pode vir aqui à frente. O Senhor ama você. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida nesta noite. E me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Pode chegar. Aleluia, Jesus, Jesus. Salvador, Santo, morto em meu lugar. Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Que me fez um vencedor. O pastor vai orar por vocês e ministrar na vida de vocês nesta hora, em nome de Jesus. Peço à igreja que levante as suas mãos aqui para a frente. Nós vamos orar por essas vidas, na certeza de que hoje há um divisor de águas, porque faz toda a diferença quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecemos o senhorio dele, reconhecemos que ele nos salvou. Foi assim comigo,
Foi assim com muitas pessoas que estão aqui. E vai ser assim com vocês também. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, essas vidas. Nós as colocamos, ó Pai, em Teu coração. Deus, nós cremos que ao liberar, Deus, de uma confissão, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, e nesses corações sedentos, ó Deus, brota a fé de crer que o Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A salvação sobre essas vidas, a restauração sobre essas vidas, a promessa, Deus, de um novo viver, porque começa através de um novo nascimento. Pai, em nome de Jesus, nós as abençoamos em nome de Jesus, que seja cancelado todo escrito de dívida, que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida, e que em nome de Jesus, que essas vidas sintam, que elas percebam, que elas tenham por fé em suas vidas, em seus corações, a certeza que nada as pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nada pode separar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, vocês que estão aqui à frente, vocês fizeram uma decisão, mas eu quero falar para vocês que vocês não estão sozinhos. Essa decisão os coloca dentro de uma família, não ligada por carne e sangue, mas uma família ligada pela fé, a fé em Jesus. É um novo nascimento da água e do Espírito. E vocês então vão passar a caminhar em novidade de vida com Jesus. Mas essa família que se chama família de Deus, e um pedacinho dela se reúne aqui, ela vai ser para vocês também um esteio, vai ser a boca de Deus, vão ser as mãos de Deus, sabe? Pessoas assim como vocês, pessoas normais, mas que têm Cristo dentro, porque um dia também convidaram para que Ele entrasse. Amém? Eu vou contar até 3, nós vamos contar até 3. Eu gostaria que depois vocês se voltassem para trás, para conhecer a família e receber um abraço dela. Amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Nós amamos vocês e gostaríamos que vocês então acompanhassem esses irmãos que estão ao seu lado. Queremos te dar um presente e orarmos por você, tomando nota do nome e do seu telefone em nome de Jesus. Eu gostaria que você se assentasse por mais um instante. Eu quero dizer, se você não decidiu hoje, se você não decidiu agora, não espere, faça essa decisão hoje. Amém? Amém? Queridos, nós estamos então chegando ao encerramento das nossas reuniões que celebram o aniversário da igreja.
Mas nós temos uma esperança, a esperança que todo crente tem, a esperança da volta de Jesus. E o nosso desejo é que até esse dia nós possamos estar cumprindo o nosso chamado. E eu tenho olhado para essa cidade e eu tenho contemplado a glória de Deus nesse lugar, nessa cidade. Mas a glória de Deus, ela é atraída exatamente por um povo que, quando eles se reúnem, Deus tem prazer, Ele se deleita em não apenas estar presente, mas manifestar a glória dEle naquele lugar. Então nós atraímos a glória de Deus para esse lugar. Nós estamos congregados aqui, mas sairemos. E a palavra igreja, ela tem esse sentido, né? Chamados para fora. Nós vamos sair, cada um vai ir para as suas atividades durante a semana, mas nós temos um compromisso, uma aliança, de que o nome do Senhor Jesus seja conhecido aqui. Porque, como nós ouvimos hoje, nós não podemos negligenciar tão grande salvação. E as pessoas precisam saber que tem resposta, que tem jeito, que tem salvação. Amém? Nós queremos nessa hora também honrar a vida desse casal que veio lá de Belo Horizonte, abriu mão certamente de compromissos que tinham, ministeriais, sociais, familiares, para estar conosco nesses 2 dias. E nós glorificamos a Deus porque tê-los aqui hoje, tê-los aqui nesses dias, nos fez lembrar do início, nos fez lembrar do começo. E é tão bom a gente ter os memoriais, não nos esquecer quando começamos, como foi que começou. E nós queremos glorificar a Deus pela vida de vocês. Queria chamar a pastora Ana Cláudia aqui, ela vai me ajudar nisso. Amém? E eu tenho certeza que essa igreja que não conheceu o pastor Paulo César, a pastora Deise, passa a amar também essas vidas. Amém? Vão ser vários outros mais intercessores pela vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós já estamos concluindo, mas aguarde mais um instante. Nós temos um bolo para você, amém? Nós vamos comemorar com um bolo e você vai pegar o seu pedaço de bolo, assim, vai celebrar o Senhor, amém? Nós vamos também, você vai ser usado para orar pela vida do seu prefeito, amém? E nós queríamos chamar aqui, então, o pastor Paulo César, a pastora Deise, chamar a Gabriela e o Samuel, que vai entregar assim um presente para eles. Nós queremos honrá-los, porque para nós foi um presente a vida de vocês. Nesse final de semana, vocês sabem que foi ao mesmo tempo assim uma festa, um motivo de celebração. Nós perdemos um diácono, então foi também esse turbilhão de sentimentos, mas aprove o Senhor trazê-los e para nós foi um presente de Deus. Nós queremos honrá-los. Pode entregar. Amém. Amém. Essa igreja ama vocês. Ama vocês. Eu tive o privilégio de ter o pastor Paulo César como meu professor no seminário Carisma. E, gente, eu vou falar um negócio. A prova dele era difícil. Deu para vocês sentirem. Mas nós queremos também chamar aqui o nosso prefeito, Gilmar Machado,
porque eles vão fazer essa oração pelo prefeito. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E depois nós vamos orar também por eles, amém? Abençoando e pedindo ao Senhor que já marque no calendário celestial, na agenda celeste, uma outra data para eles estarem conosco, amém? Vamos estender as nossas mãos para o prefeito dessa cidade tão linda, tão maravilhosa, não é? Que todo mundo aqui só fala bem dessa cidade. Todo mundo que eu conversei aqui, ninguém quer sair dessa cidade. Tem alguma coisa que prende as pessoas dessa cidade, não é? E eu já posso perceber por quê, não é? E louvado seja o nome do Senhor, que Deus colocou um homem que o teme na direção desta cidade, não é? Obrigado, Senhor, por isso. Vamos então ministrar na vida dele. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades, ainda mais quando é um irmão nosso, amém? Então vamos ministrar na vida dele, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida deste nosso irmão, tão precioso, que o Senhor colocou à frente, Senhor, do governo desta cidade, para pastorear esta cidade, esta polis, Pai. E o Teu Espírito Santo esteja de maneira especial nesta noite, ministrando no seu coração, dando-lhe as estratégias do Teu coração, Senhor, para que os problemas que ainda existem nesta cidade possam ser resolvidos com sabedoria, com graça, Senhor, e esta cidade possa experimentar um tempo de prosperidade como nunca experimentou antes em sua história, Pai. Esta cidade possa experimentar a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Porque como vimos na Bíblia, quando um rei temia o Senhor, a bênção do Senhor vinha sobre aquela nação, vinha sobre aquela cidade, vinha sobre aquele povo. Assim nós declaramos que a Tua bênção venha abundantemente sobre a cidade de Uberlândia, sobre a vida do seu prefeito, Senhor, deste Teu filho. Oh, Pai querido, que a graça do Senhor flua sem barreira nenhuma, através da sua vida, para todos os moradores dessa cidade, pois nós abençoamos a vida dele e esta cidade, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. A pastora falou aqui, né, que o pastor Paulo César foi professor dela no seminário, né? E sabe quem foi meu professor no primeiro grau? O prefeito Gilmar Machado. Ele foi meu professor lá no Instituto Rio Branco. Conta aquele caso engraçado. Não vou contar não. Esse é só entre nós, né? E quem... Eu nem sei se o prefeito vai lembrar, mas esse aqui era Peralta, né? Eu era pentecostal, ainda sou, mas adolescente eu não parava quieto. Eu lembro que brincando no Instituto Rio Branco, na Princesa Isabel, quem é mais antigo de Uberlândia lembra, né? Hoje mudou o nome, parece, né? E eu me lembro que eu brincando com os colegas, a gente pendurando umas barras,
e essa barra soltou, eu caí, e o colega ficou ileso e eu fiquei desmaiado, né? E quem que me socorreu foi o prefeito Gilmar Machado, que era professor à época, né? Ele, não sei se ele lembra, e me ajudou a levar para o atendimento médico, e graças a Deus eu vejo que eu só sou louco por Jesus, né? Não tem outro tipo de... Amém? Fora a loucura por Jesus, eu sou normal, né? Mas é uma bênção, né, queridos? A gente poderia ficar aqui, mas eu queria que a gente possa, né, que a gente venha compartilhar depois do amém final. Então não vá embora apressadamente, né? Abrace. Você vai dar os parabéns para o irmão. Que o aniversário não é desse painel lindo aqui, não é desse púlpito de acrílico, não é daquela bateria. O aniversário é da igreja. A igreja somos nós. Então dá parabéns, fala para o seu irmão assim: parabéns, feliz aniversário. Amém? E nós teremos o bolo no final, amém? Mas eu quero abençoar a sua vida com a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos cantar o parabéns aí? Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Com Jesus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Eles tinham pedido para avisar que nós teremos cantina do MCJ. Então nós temos cantina ali fora, se você quiser se deleitar.